Nós também estamos numa série de exposição no Evangelho de João, não é mesmo? Vocês podem ir abrindo a Bíblia. João, capítulo 6. Nós estamos no quinto sinal, ok? Já se passaram 4 sinais dos 7 que tem na primeira parte do Evangelho. Os sinais já foram a transformação da água em vinho no casamento, a cura do oficial do rei, também teve a cura do paralítico, que estava lá no tanque de Betesda, teve a multiplicação dos pães e peixes, que vocês ouviram semana passada, e hoje Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. Vamos ler João, capítulo 6, versículos de 15 a 21. A palavra do Senhor diz: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Diferente da multiplicação dos pães e peixes, que tem em todos os evangelhos, essa passagem se encontra aqui em Mateus 14 e Marcos 6. Nós vamos ficar normalmente entre João e Marcos, porque vocês podem perceber que são escritos que se complementam, ok? Eles vão se complementar porque os focos são diferentes, as ênfases são diferentes. Mas também nós vamos falar sobre Mateus, porque é o único que fala sobre aquela parte, eu acho que, talvez que todo mundo se lembra, de Pedro querendo andar também por sobre as águas, ok? Então, fique esperto aí já em Marcos 6, Mateus 14, que em algum momento da pregação nós abriremos lá. Mas eu queria começar perguntando se você já enfrentou alguma tempestade literal, ok? Uma tempestade mesmo de chuva, raios, trovões. Se você já enfrentou alguma tempestade no carro, a pé, no avião dá mais medo, né? Turbulência e tudo. Quem já enfrentou tempestade no mar? Nunca? Já enfrentou tempestade no mar? Aí, ó. Eu já peguei chuva no mar e já fiquei com medo. Não foi tempestade, foi uma chuva. Imagine uma tempestade, não é mesmo? Deve ser desesperador. Eu fico vendo aqueles programas de pesca em alto mar e as tempestades que tem. Não sei como eles conseguem trabalhar naquilo, né? Então, deve ser desesperador. Mas, com certeza, você já passou por alguma tempestade na vida. Que pareceu que você remava, mas não saía do lugar. Aquela sensação ofegante e desesperançosa de que não importa o quanto se esforçasse, você não estava se movendo. Quando passava uma onda, a outra vinha logo em seguida, os ventos fortes soprando, e mesmo não dentro d'água, a sensação é de afogamento. Talvez nunca enfrentaremos um mar tempestuoso, mas vida tempestuosa faz parte. É impossível vivermos toda a nossa vida sem tempestade. É impossível estar nesse mundo e não ser alcançado pela força do vento, pelas ondas do mar, pela força dos acontecimentos da vida, que nós podemos comparar com uma navegação. Esses acontecimentos, às vezes, chegam na nossa vida como um conflito familiar, um diagnóstico,
Às vezes chega como um endividamento ou uma notícia e chega ao nosso coração formando tempestades no nosso coração. E esse texto nos lembra uma coisa. Nos lembra que existem tempestades para correção e existem tempestades para aperfeiçoamento. Eu não estou falando que as tempestades para correção não aperfeiçoam, nem as tempestades para aperfeiçoamento não corrigem algo, alguma limitação que nós temos. É claro que tempestades para correção nos aperfeiçoa, porque Deus nos lembra que tudo coopera para sermos a semelhança do Filho, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu estou destacando aqui a ênfase em cada tempestade. Aqui o motivo pelo qual se originou a tempestade. Eu vou explicar melhor. Quando Deus permite uma tempestade na nossa vida para nos corrigir, é quando estamos no caminho errado. Muitas vezes não estamos sendo família como deveríamos ser, não estamos levando nossos negócios, trabalhos, estudos como deveríamos, podemos não estar nos relacionando com Deus como deveríamos, podemos não estar sendo igreja como deveríamos ser. Então Deus envia, permite uma tempestade. Essa tempestade é corretiva. É uma resposta de Deus em amor por causa do nosso erro, a circunstância da nossa falha, do nosso pecado. Foi o que houve, por exemplo, com Jonas. A tempestade de Jonas, que ele enfrentou no mar, foi uma correção. É misericórdia? É misericórdia. Aperfeiçoa? Aperfeiçoa. Mas foi uma correção. Ele desobedeceu, ele não quis atender ao chamado de Deus. Algumas tempestades Deus permite como uma consequência natural dos nossos erros. E eu fico maravilhado com o nosso Deus. Porque até nessas tempestades, Deus trabalha em nós e por nós. Para moldar nosso caráter, recalibrar nosso coração. Algumas tempestades são corretivas, mas outras não são. Tem tempestades permitidas pelo Senhor, que não vieram como consequência dos nossos atos, mas puramente como consequência da pedagogia do aperfeiçoamento do nosso Deus. Consequência da pedagogia, do crescimento que Deus quer causar em nosso ser. E essa é a primeira verdade que nós aprendemos no texto. Tem tempestades permitidas pelo Senhor, que são puramente consequência da sua pedagogia, do aperfeiçoamento, de crescimento do nosso Deus em nossa vida. João capítulo 6, versículos 15 e 16. E depois nós vamos ler Marcos capítulo 6, versículos 45. Aquela cena que antecede a tempestade no mar. Ok? João 6, 15 e 16. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Marcos capítulo 6, versículo 45. E preste atenção exatamente nas diferenças que se complementam, ok? A palavra do Senhor diz, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Ou seja, Jesus aqui dá uma ordem, fala para eles irem para o mar e passar. E depois eles iam se encontrar. Então, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, Jesus multiplica pães. O que acontece? Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão que só de homens tinham aproximadamente 5.000. Se olharmos no mapa, eles estavam, eu esqueci de pegar o mapa, me perdoe, mas eles estavam do lado direito do lago, qualquer mapa que você vê de frente, eles estavam do lado direito do lago de Tiberíades, que é conhecido também como Mar da Galileia, e a Galileia ficava já mais para a esquerda, um pouco mais distante da costa. Perto da costa, também à esquerda, é Cafarnaum. Então, eles estavam fazendo esse trajeto e eles viajavam pela costa. Ninguém ia passar por dentro do mar, na parte mais profunda e larga do mar, ali do lago, ok? Então, eles iam pela costa e Cafarnaum ficava logo ali.
e passava, para Cafarnaum, passava-se por também Betsaida, ok? E ali provavelmente eles iam encontrar Jesus. Desse lado ficava Decápolis e outras cidades, e Jesus tinha visitado ali, perto, e fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Depois do milagre, então, alguns começaram a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Isso quer dizer que eles estavam falando do Messias mesmo, ok? O Messias que eles esperavam. Mas o Messias que eles achavam que como seria. Não o Messias como Jesus estava se apresentando. E a gente sabe que fofoca espalha rápido, não é? Mas fofoca em alto som sobre algo que todo mundo estava esperando, espalha muito mais rápido. Então Jesus discerniu o momento e por entender o que viria, que queriam proclamar o rei à força, um rei, a visão daquele povo, ele se retirou para o monte. Provavelmente os discípulos ficaram no limite da multidão, apaziguando, né? Impedindo o povo de subir até onde Jesus foi. Alguns devem ter subido o monte um pouquinho e Jesus subiu o restante a sós para orar. Depois de um certo tempo, a ideia que nós temos com o texto da complementando um com o outro é que Jesus chega para os seus discípulos e os compele a embarcar. Dá uma ordem, vão, passem para Cafarnaum. Então eles estavam rumo a Cafarnaum, mas iriam parar em Betsaida para Jesus o encontrar ali. Que era mais ou menos a distância que eles estavam mesmo, de entre 4,5 a 5,5 quilômetros, tá bom? Então os discípulos foram, e Jesus despediu a multidão e subiu para orar. O que os discípulos fazem? Eles cumpriram a ordem do Senhor, eles obedeceram a ordem de Jesus e foram. Então, entre 4 e 6 quilômetros de distância de onde partiram, os ventos eram contrários e fortes, estavam empurrando eles para o meio do lago, enquanto queriam permanecer mais perto da costa, esperando Jesus chegar. Então, esse lago é interessante porque ele fica cercado por montanhas. E existe também um vento norte que sempre chega, que quando ele chega, ele causa tempestades. Era comum causar tempestades na parte do meio, na parte mais profunda e larga do lago. Então, até os dias de hoje acontece isso. Quando passam lá para conhecer e estão navegando o lago e começa a ventania, o que é a indicação deles? Toca uma sirene e a indicação é que ninguém saia até que o vento se acalme, porque a tempestade é provável que aconteça. Mas o pior é que estava ficando noite. Então, de noite as tempestades são mais raras, mas quando se tem tempestade à noite, são bem piores que as tempestades de tarde e de manhã. Então, nós temos esse cenário na cabeça. Agora, alguns pensam, mesmo sendo comum tempestade naquele lugar, não deveria ser quando estamos no centro da vontade do Senhor. Essas coisas não deveriam acontecer com quem está cumprindo a vontade de Deus. Onde já se viu? A gente obedece o Senhor, a gente cumpre o que Ele diz e ainda nós enfrentamos tempestades. E Ele nem estava com a gente. Era assim, por exemplo, que os amigos de Jó pensavam. Não é? O que você fez de errado, Jó? O que você fez de errado por você estar passando por tudo isso? Por essas tempestades na vida. Por que não deveríamos enfrentar tempestades quando estamos obedecendo? Por quê? Tem algum motivo lógico para isso? Bíblico para isso? Se o próprio Cristo, na plenitude dos tempos, enfrentou tempestade, por que nós não deveríamos enfrentar? Então, eles obedeceram, pastor? Sim. Eles ainda enfrentaram tempestade? Sim. Por quê? Porque algumas tempestades não são para nos corrigir. Algumas não vêm porque existe algo específico que fizemos de errado e causou a tempestade que Deus permite para colhermos as consequências dos nossos atos e voltarmos para o caminho. Algumas tempestades chegam em nossa obediência ao Senhor.
para nos fazer crescer. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu vou me expor aqui um pouco. Eu tenho um defeito, não só um, tenho vários, mas eu tenho um defeito que normalmente quando estou em alguma provação, no meio da tempestade, os ventos contra mim, eu remando, eu começo a me perguntar: o que eu fiz de errado para merecer isso? Onde foi que eu deixei de fazer o que deveria ser feito, Senhor? Sabe o que é isso? Síndrome do eu como centro da existência. Nós temos essa síndrome quando achamos que tudo precisa girar em torno de nós, inclusive as tempestades. As tempestades podem e revelam sim sobre nós, sobre a nossa fé, mostra o quanto precisamos crescer, mas em toda tempestade o que está em evidência, e nós precisamos enxergar que está em evidência, é o nosso Deus e quem Ele é. É sobre o caráter desse Deus. Jesus está fazendo isso com os discípulos, redefinindo a visão deles de quem Ele era, inclusive de provavelmente uma visão de profeta que deveria vir, como o do povo achava. Então, ele está fazendo isso mostrando quem ele é, para que os discípulos cresçam em graça, conhecimento e confiança. Deus faz isso conosco. Ele nos escolhe para crescermos. E como é bom ser instrumento de crescimento nas mãos do Senhor. Pastor, se for para ser assim, se for para crescer em meio à tempestade, é melhor não crescer. Será? É óbvio que ninguém vai apreciar uma tempestade como aprecia uma boa viagem de descanso, um bom banquete no almoço, ou até mesmo estar junto da família, dos seus amigos. Isso já seria loucura. Não é o mesmo tipo de apreciamento. Mas se você deseja conhecer mais do nosso Deus, e a gente pede isso ao Senhor, nós teremos que passar por experiências de vida que faz a gente sentir na pele a verdade que nós aprendemos. É quando a vivência daquela verdade faz morada em nosso coração e se torna parte de quem somos. Uma coisa é a gente entender e saber que Deus é soberano, Deus é fiel. Outra coisa é nós sabermos e vivermos isso. É quando saímos do eu te conhecia de ouvir falar para agora os meus olhos te veem. Eu estou andando com o Senhor. Não existe tempestade no mundo que não faça valer o conhecer mais intimamente nosso Deus. Que não vai valer para andarmos com Ele e enxergá-lo como Ele realmente é. Não tem dor, não tem sofrimento que pode sobressair ao desejo do discípulo de ser mais a semelhança de Cristo e conhecer quem realmente é o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a primeira verdade é que existem tempestades na nossa vida que não são consequência dos nossos erros, mas são Deus permitindo essa tempestade para nos fazer crescer. Simplesmente, puramente, consequência da pedagogia, do aperfeiçoamento do nosso Deus. Mas a segunda verdade que aprendemos com esse texto é que o Senhor intervém nas nossas situações, nas nossas tempestades, de acordo com o que Ele considera oportuno e não de acordo com a hora que queríamos que Ele fizesse. Então, para isso, nós temos João, capítulo 6, versículos 17 a 19, a parte onde os discípulos entram no barco e começam a travessia. Entraram em o barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento e as águas estavam agitadas. Depois de ter remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago,
e ficaram aterrorizados. Marcos, capítulo 6, versículo 46 a 50. Jesus diz, Marcos diz: E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, por volta de 3 às 5 da manhã, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. É verdade que existem momentos na nossa vida que parece que Deus está demorando para chegar. Meus irmãos, nosso relógio não é relógio de Deus porque Deus é atemporal. Se dependesse dos discípulos ou de nós, nem passaríamos pela tempestade. Quem ia escolher passar por tempestade? Muito menos escolheríamos ficar 6 a 7 horas remando e enfrentando o mar furioso, como eles fizeram. 6 a 7 horas remando. Isso é muito esforço. Mas também não escolheríamos passar dias, semanas, meses, anos enfrentando lutas que Deus permitiu. Provavelmente, logo quando bateu o primeiro vento, a gente já, opa, Senhor, já pode vir. Vem, Senhor. Estava ficando mais perigoso. As ondas maiores, ventos mais fortes, e eles clamando e nada, ou pelo menos aparentemente nada, estava acontecendo. O que eles não sabiam, mas nós sabemos por causa do texto, o bom de ter e ver o cenário completo, é porque nós sabemos, é que Jesus estava olhando. De cima do monte, Jesus estava acompanhando. E quem que tinha mandado eles irem? Jesus. Jesus mandou eles irem, Jesus viu a tempestade, e ele ainda 6 a 7 horas remando na tempestade. Só que ainda não era a hora de intervir. O que parece com o texto é que Jesus esperou até o momento em que os discípulos esgotassem suas forças e tentativas. Essa verdade é importante para nós, a verdade de que Jesus intervém na hora que Ele quer. Porque, com frequência, queremos que Deus nos atenda na hora que achamos ser a correta. E quando Ele não vem, nós afirmamos coisas absurdas como: Deus não se importa comigo. Não se importa? Não é esse Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados? Ou a gente fala: Deus me abandonou. Deus vai contra a promessa dele? Qual a chance de Deus errar? 0. Qual a chance de nós estarmos errados? Ou também a gente pode falar: estou fora da vontade de Deus. Ele só virá quando eu ajustar o que eu preciso ajustar. Como se Deus agisse para o nosso benefício somente quando merecêssemos algo. É assim que funciona a graça do Senhor? Foi assim em sua vida? Quando você mereceu, Jesus chegou, abriu a porta do seu coração, e aí então ele fez morada lá. Não, não é assim. Nós nos admiramos quando a tempestade dura. Nós nos admiramos quando o sofrimento se prolonga, a doença persiste, quando o aperto financeiro continua, quando o problema não se resolve. Mas a gente precisa saber, não é porque Deus não está vendo. Ele tudo vê. Aliás, nós cremos em um Deus onisciente, tudo sabe. Em um Deus onipresente, está em todos os lugares. Em um Deus onipotente, todo poderoso. Ele sabe o que está acontecendo. Melhor ainda do que nós sabemos. Ele tem a visão total. Ele tem o mais importante, ele tem o propósito naquilo.
Ele também sabe a melhor hora de intervir e reafirmar que está presente. Nem que ele tenha que andar por sobre as águas. Mas nos admiramos quando persiste. Quando parece que nossas orações não fazem efeito e Deus está demorando. Mas a partir desse momento, quando parece demorar, temos pelo menos 2 tipos de fé que se manifestam. Tem pessoas que perdem a esperança na primeira semana. Tem outras que oram por 10 anos sem desanimar. Tem alguns que com 2 semanas de busca para a resolução do problema, já mudam de igreja, religião, apostata da fé e vai atrás de outra experiência. Tem alguns que estão 5, 10, 15, 20, 30 anos com os joelhos no chão, sem ter a resposta que deseja, mas fiel e crendo no poder de Deus, que é o único capaz de acalmar a tempestade, mas também sabendo que Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive na aparente demora do Senhor. Dentro dessa lição, dentro dessa verdade que Deus intervém quando Ele acha a hora certa, que é a hora certa, nós podemos tirar como lição para a gente não esmorecer, não desanimar. Você pode estar sendo açoitado pelas ondas da escassez, da doença, açoitado pela falta de amor, pela angústia, pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, ou até mesmo açoitado pelo desmoronamento de algo que você investiu tanto tempo, recurso e energia. Mas se ainda Deus não chegou no barco para acalmar a tempestade, saiba que Ele está vendo. Deus nunca é omisso. Ele sabe a hora certa de chegar até você e dizer: eu estou aqui. Sou eu. Não temas. Sou eu. Meus irmãos, nós tiramos 2 verdades nesse texto até agora. A primeira verdade que aprendemos com o texto é que tem tempestades permitidas pelo Senhor, que não vieram como consequência dos nossos erros, mas puramente como consequência da pedagogia do aperfeiçoamento do nosso Deus. A segunda verdade é que o Senhor intervém nas nossas situações de acordo com o que Ele considera oportuno e não de acordo com a hora que queríamos que Ele fizesse. Às vezes, junta, né? É a hora que nós queremos. A terceira verdade que aprendemos com o texto é que tempestades é sobre Ele, sobre quem Ele é. Depois, sobre quem nós somos, aquilo que sentimos, pensamos e reagimos diante dele. Vamos para João, capítulo 6, versículos 20 e 21. O Senhor diz aí por meio de João: ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Marcos, capítulo 6, versículos 50 a 52. A palavra do Senhor diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então Jesus queria mostrar quem ele era. Esse milagre que Jesus realizou de andar sobre as águas, ele não fez para a multidão, fez na presença dos discípulos apenas. Por que não mostrar para todo mundo? Deus tem propósitos distintos para cada pessoa. Diante da multidão, multiplicou pães e peixes. Mas esse milagre em particular, que revela de forma mais explícita que ele é Deus, ele fez diante dos seus discípulos. Não que multiplicar pães e peixes para uma multidão seja algo pequeno, porque não é, né? Mas dominar a criação, principalmente a água, era algo que pertencia a Deus para eles. O povo judeu, o povo do Antigo Oriente Próximo, eles viam
que falavam, aquele que tem domínio sobre a água, esse é Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem que tinha domínio sobre o mar? Quem que abriu o Mar Vermelho? Quem que abriu o Rio Jordão? Quem acalma o mar no livro de Jonas? E Jó, capítulo 8, versículo 9, quando Jó pergunta, quem é esse que anda sobre os altos do mar? Quem é esse? Então, ao andar sobre o mar, Jesus estava dizendo de forma clara, eu sou o Criador dos céus e da terra. Quem vocês pensam que eu sou? Será que vocês pensam como a multidão? Ele é apenas o profeta que deveria vir? Que tipo de profeta é esse que vocês pensam? Quem tem domínio sobre as águas como eu tenho? Mas eu acho que surge uma pergunta aqui pra gente, em meio a isso. Por que Jesus quer revelar mais sobre ele? E principalmente sobre sua divindade. Que ele é Deus. Porque toda a realidade, toda a ação é pautada, é fundamentada em que cremos sobre Deus. No que cremos sobre quem Deus é. Ou seja, o que nós viveremos será consequência daquilo que nós cremos sobre Deus. E aqui vale falar algo importante, porque não o que nós apenas dizemos que cremos sobre Deus, mas o que realmente nosso coração crê. Porque às vezes nós podemos falar, Deus é todo soberano, mas acontece algo e rapidamente nós esquecemos da soberania de Deus. Então o que o nosso coração crê é isso que vai fundamentar a nossa ação. A multidão cria que ele era profeta que deveria vir. O Messias para eles era alguém divinizado, mas não o próprio Deus encarnado. Eles não criam assim, os judeus não creem assim. Os discípulos também, provavelmente, eles creram dessa maneira e foram aperfeiçoando, né, a partir dos sinais de andar com Jesus, como eles iriam crer. Mas percebam que nossa maneira de agir está totalmente ligada com o conhecimento que nós temos de Jesus. Vamos ver as 3 reações desse texto. Primeiro, eles viram alguém vindo em sua direção. Eles não sabiam quem eram. Eles criaram uma possibilidade. Qual a possibilidade que eles criaram? Era um fantasma. Então, eles agiram conforme a crença deles de que era um fantasma. Se era um fantasma, o que eles iriam fazer? Gritar, aterrorizados. Eles não tinham como correr, não é? Estavam dentro do barco. Não tinham como remar direito, porque eles remavam e não saíam do lugar. Então, eles gritaram, aterrorizados. Não cogitaram a possibilidade de ser Jesus, porque dentro do que eles conheciam sobre Jesus, não havia como Jesus fazer isso. Talvez o Jesus que eles criam era mais um profeta do que o próprio Deus de Israel encarnado. Mas como é interessante o nosso coração. Como o nosso coração age quando a gente não está afirmado no que realmente é o nosso Deus. Quando a gente age sem ter a noção e a sabedoria verdadeira do que é o Senhor, nosso coração provavelmente vai piorar a situação que já está ruim. A situação já era péssima. Eles pioraram mais, criando imaginações mais impossíveis do que o que de fato está acontecendo. Para eles, era mais possível ser um fantasma do que ser Jesus andando por sobre as águas. Então Jesus fala, chega até o barco. E ele diz, eu sou, não temas. Está diferente mesmo do seu texto, a ordem. No seu texto provavelmente está, sou eu, não eu sou. Mas isso é muito importante para a gente entender. Porque quando a gente diz eu sou, a gente já lembra, por exemplo, de Deus na sarça ardente com Moisés. Então, talvez para nós em português não dê o peso que essas palavras signifiquem. Nem mesmo na língua que foi escrita isso aqui, que foi o grego. Mas na língua que provavelmente Jesus falava com seus discípulos, em hebraico ou aramaico, nós entenderemos. A palavra é formada por 4
consoantes aqui. No nosso português, Y, H, W, H. Pronunciamos Yahweh ou Yahvé. Jesus fala o nome próprio de Deus para eles. Então ele diz: eu sou Yahweh, não temas. Como nós reagiríamos frente a Jesus dizendo: sou eu sou. Vocês conhecem meu nome, vocês conhecem a minha história. Temos primeiro, nós tivemos a reação primeira, que foi a de alguém vindo na direção e eles não sabiam quem eram e criaram a possibilidade de ser um fantasma. E a segunda reação é depois de Jesus já ter falado, que é a reação de Pedro. Não tem João, tem Mateus. Eu não preciso abrir, todo mundo conhece, né? O que é que acontece? Pedro veio e fala assim: se és tu mesmo, me manda aí sobre as águas, andar sobre as águas. Fazer o que o Senhor está fazendo. A gente já crucifica logo Pedro, né? Mas ele teve ousadia, teve coragem. Fé para andar com Jesus. Ok? Foi isso mesmo. Ele teve fé para andar com Jesus, mas não parou por aí. E a fé para continuar andando com Jesus? Então aqui nós vamos ver que devemos ser como Pedro, mas também não devemos ser como Pedro. Ele é cheio dessas, né? Sempre tem isso, né? Ser como ele, não ser como ele. Sempre na mesma cena. Queira andar sobre as águas. É óbvio que aqui nós estamos falando de uma forma, né, ilustrativa. Queira dar um passo de fé que outros não tiveram coragem, ou até mesmo não tiveram a visão que vocês tiveram por meio do Espírito Santo. Queira experimentar do poder de Jesus, mas não seja como Pedro, que ao vivenciar esse poder de Cristo, em meio às tempestades, se esqueceu logo, em seguida, que o mesmo poder que fez ele começar a andar sobre as águas é o poder que o faz continuar sobre as águas sem se afundar. O que tirou o coração de Pedro do alvo certo? Ele olhar as ondas e ventos e começar a se impressionar com a força deles em comparação com a sua própria força. E aí ele começa a comparar o que não deveria ser comparado. Por que não deveria ser comparado? Por que a gente não deve comparar as situações com a nossa força? No sentido assim de eu ser possível de passar por essas situações. Quem eu sou. Porque, de certa forma, as circunstâncias são maiores que as nossas forças e capacidade, dependendo. Mas nós não começamos a andar por nós mesmos. Pedro começa a andar pela força de quem? De Jesus Cristo. Então, se existe onda, se existe vento, e a possibilidade dele afundar, é porque ele está no lugar que Deus fez ele estar. Que é possível de afundar, mas ele está caminhando. Então, nós nos esquecemos que estamos caminhando é obra do poder do Senhor, e não nossa obra. Foi Deus que nos fez começar a caminhada. A comparação correta é das circunstâncias com o poder de quem? De Jesus. Com a força e capacidade de Cristo. Aí sim, não tem onda, não tem vento que suporte a voz do Criador, que o faça afundar. Nós somos muito como Pedro, não é mesmo? A gente diz: Senhor, me faça ir, me faça andar sobre as águas. Aí ele nos ouve. Lógico que a gente vai dizer: Senhor, por favor, me faça subir os degraus na carreira, que eu consiga levar minha família até aquele patamar. Me faça ser um servo mais fiel. E ele nos ouve. Nós estamos ali porque ele nos fez caminhar. Mas a gente começa a olhar ao redor, as dificuldades, percebemos as ondas, os rijos ventos, dificuldade após dificuldade. Aí começamos a olhar para nós mesmos. Focarmos demasiadamente no que eu posso fazer, no que eu consigo conquistar. E comparamos com o tamanho da dificuldade. E aí essas dificuldades nos lembram a possibilidade de afundar. Então nosso coração já se deslocou do Senhor. Saiu do Senhor para nós mesmos.
a gente percebe então que quem está no caminho de andar sobre as águas, de viver a fé, a confiança no Senhor, sempre vai afundar quando perde a perspectiva de que é o poder de Cristo que o colocou ali, e que só esse poder o fará continuar nesse caminho. Mas quem persiste confiante, olhando para o Senhor, vive a certeza que ondas, dificuldades virão, mas nenhuma tem o tamanho que o nosso Deus tem. Então seja como Pedro. Dê um passo de fé no eu sou. Não teve medo de ir, mas também não seja como Pedro. Ele não continuou andando na confiança de quem Cristo é. Ele teve medo de continuar. Mas depois, pela terceira vez, seja como Pedro de novo. Por quê? Clame ao Senhor quando você precisar. E Pedro clamou quando estava afundando. E o Senhor o salvou. A nossa salvação vem do Senhor. Essa é a reação do coração, muitas vezes dividido. Duas vontades. A gente crê, mas não crê. A gente teme, mas não teme. E a gente, então, precisa caminhar como Pedro, olhando para o Senhor, mas também não como ele, continuando olhando para o Senhor. A última reação perante a confiança nas palavras de Jesus, em quem ele era, está em Mateus capítulo 14, versículos 32 e 33. Depois que Jesus salvou Pedro, os dois entraram no barco e o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa é a reação de quem teve o coração transformado por quem Jesus é. A adoração reconhecendo quem ele é. Então, meus irmãos, aqui o chamado é para não permanecermos com medo. Existem situações que nos causam medo. Medo faz parte, ok? Mas esse é o nosso Deus. O Deus que anda sobre o mar, que faz o mar se aquietar, o Deus que nos vê e nos alcança onde estivermos. Até porque, meu irmão, minha irmã, sofrimento, tempestade e presença de Deus não são contrários. Tem gente que pensa que é, mas não são. Qual que era o problema para os discípulos lá? O vento, a água, o mar agitados, certo? Mas por onde que Jesus andou? Por meio daquilo que era o problema para eles. Jesus andou pelo mar, pela água, pelo vento agitados. É interessante porque para nós é tempestade realmente, sofrimento. E muitas vezes alguns pensam que é a comprovação do abandono de Deus. Mas na verdade é o caminho que Deus está utilizando para chegar até nós e mostrar quem Ele é. E dizer que não precisamos ter medo por quem Ele é. Não serão as circunstâncias que mudarão nosso Deus. Não será o que achamos que vai alterar ou definir quem Ele é e o que Ele pode fazer. Ele sempre esteve lá. Mas quando Ele chega para transformar, pode estar a calamidade que for, no barco, no seu coração, vai se fazer bonança. Vai se fazer calmaria, paz. Porque não é sobre a ausência de dificuldades, é sobre Deus estar presente. O Deus poderoso. Eu queria concluir enfatizando que podemos encarar nossas tempestades de duas formas. Primeiro, elas vieram para me destruir. E aí, esse é o resultado de quem crê num Deus fraco que não governa sobre tudo e todos. Não domina as águas. Ou nós podemos reagir, podemos encarar tempestades como que elas vieram para me levar para mais perto de Jesus, porque é Ele que está vindo a mim por meio dela, revelando quem Ele é. Então, continue olhando para Jesus. Se você está olhando para Ele, permaneça com os olhos nele, permaneça com o coração nele. Tire os olhos das ondas, dos ventos, das circunstâncias, se você costuma enfatizar as situações ao invés de enfatizar o poder do seu Deus. Ou olhamos para Jesus e conseguiremos andar em meio à tempestade, ou olhamos para as circunstâncias e a tempestade
vai nos afundar. Não é negar a tempestade. Ok? Não negue, porque elas são reais. Elas existem. As pedras no caminho estão aí. As decepções e inimizades da vida virão. Os problemas e dificuldades fazem parte, doenças, conflitos nos encontram no caminho, mas quando estivermos olhando para Jesus e quem Ele é, nada poderá sobrepor a grandeza dele. Nada é maior do que o seu poder. Nós não afundaremos. Então, vamos adorá-lo. Vamos fazer como os discípulos. Tu és verdadeiramente Filho de Deus. É esse o Deus que nós cremos, mesmo em meio às tempestades.